Nesse vídeo nós vamos analisar a crítica feita na música Prison Song de System of a Down. E aí, você conhece essa banda? Conhece essa letra? Se você não conhece, hoje eu te convido para conhecer um som muito maneiro. Eu ouvia muito na minha adolescência, mas naquela época eu não entendia muito do que queria dizer a música, também não entendia tanto de inglês. E por isso que depois de adulta, recentemente eu vim estudar algumas músicas de rock, porque o rock, gente, é um movimento, um estilo de música que muitas letras denunciam problemas sociais, problemas políticos, então são muito interessantes para a gente estar estudando, analisando. Em provas é muito comum cair letras de música, cair texto, interpretação de texto, então é interessante a gente juntar coisas que a gente gosta, eu pelo menos gosto muito de música, com coisas do conhecimento. A gente não precisa achar que o conhecimento, o estudo tem que ficar só ali nos livros, a gente leva ele para nossa vida, para as coisas que a gente gosta, para tornar o estudo mais legal, mais lúdico. Por isso que esse vídeo tem essa proposta da gente analisar uma música que eu gosto, não sei se vocês gostam, mas se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um gostei, porque se você tá gostando, pode ser um novo quadro do canal, e aí você já comenta aqui embaixo uma música de sugestão que você queira que a gente faça uma análise aqui da crítica da música. Gente, essa música é em inglês, Vocês não são obrigados a saber inglês, então eu traduzi. E também consultei outras traduções para ver se estava adequado. E aí eu trouxe para vocês uma tradução que eu acho que ficou, assim, boa. Mas se você tiver uma outra sugestão de tradução, também pode ficar livre para comentar aí também, Essa música, ela tem o objetivo principalmente de criticar o sistema prisional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. E os Estados Unidos também são muito favoráveis à guerra às drogas. E bora logo pra música, que é a parte mais legal. O primeiro trecho que a gente vai analisar é o seguinte: as drogas se tornaram convenientemente disponíveis para todas as crianças. Então a gente já nota aqui quantas crianças, quantos jovens, aquele negócio da inocência, de você ainda não ser um adulto, de você ainda não ter aquele entendimento de vida, estão vulneráveis às drogas, E é tão acessível, eu lembro que no meu ensino médio era tão fácil ver gente adolescentes que conseguiam drogas, Então, a gente já começa nesse contexto. Eu compro meu crack, minha heroína, minha prostituta bem aqui em Hollywood. E quando ele fala isso, imagina mesmo que é um músico que tá falando, sabe? Ele tem grana, Vamos continuar. Aproximadamente 2 milhões de americanos estão presos no sistema carcerário. Daí a música já joga uma super crítica, Eles estão tentando construir uma prisão para você e eu vivermos nela, outro sistema carcerário. Então, assim, isso mostra que o governo, a política pública, não tá focada em compreender por que tem tantos presos. Não, é vamos construir uma outra prisão para botar os outros que ainda vão ser presos, Pequenos infratores por drogas enchem suas prisões, você nem se importa. Todos os novos impostos pagam pelas suas guerras contra os novos não ricos. E ele ressalta: a porcentagem americana do sistema carcerário dobrou desde 1985. Todas as pesquisas e políticas de drogas bem-sucedidas mostram que os tratamentos deveriam aumentar e a aplicação da lei diminuir, enquanto anulam as sentenças mínimas mandatórias. Então aqui, gente, é a crítica ao que acontece. O poder público se preocupa em construir mais prisões e não tem se preocupado com um tratamento para tratar realmente o problema. O problema não é a pessoa, é justamente a dependência química que fica fora de controle. E prender aquela pessoa não vai resolver, E muitas vezes aquele usuário nem é realmente quem está causando tanto problema no mundo. Deveriam ser os grandes traficantes a preocupação do governo. E eu vou te trazer também alguns dados históricos para a gente entender por que os Estados Unidos tomou esse posicionamento, por que os Estados Unidos levantou essa guerra às drogas e internacionalizou esses problemas para os outros países.
Bom, eu poderia te falar que isso começou com o presidente Richard Nixon em 1970, quando ele declarou que as drogas seriam inimigas da democracia. Vale ressaltar que ele é de direita, ele era republicano, então ele tornou as drogas ilegais nos Estados Unidos. Você pode até ser contra as drogas, o uso de droga, a venda de drogas, você pode até ser contra isso, mas você precisa entender que essa guerra às drogas está atingindo quem? Né? Porque as periferias sofrem com isso. Até mesmo aqui no Brasil, se você para analisar o que acontece, é muito tiroteio entre traficantes, policiais, e muitas pessoas da periferia sofrem com isso. E muitas vezes são os infratores, os pequenos infratores, os usuários de drogas que sofrem essa violência da polícia, enquanto os traficantes, né, que realmente têm a grana para se proteger, para ficar fugindo e etc., conseguem simplesmente continuar o seu grande comércio de drogas. Além disso, quando essas pessoas são presas, vale ressaltar que as prisões dos Estados Unidos estão entre as 5 piores do mundo. Então, é um lugar que acaba sendo desumano, fere com alguns direitos humanos e muitos sofrem violência lá, inclusive violência sexual. É realmente terrível, muito homicídio, muita violência. E num lugar assim, como que uma pessoa vai sair de lá, uma nova pessoa, uma pessoa melhor? O último trecho aqui pra gente refletir é: utilizando drogas para pagar por guerras secretas ao redor do mundo, as drogas agora são a sua política global. Agora você regula o globo. Isso aqui é justamente esse contexto de internacionalização da guerra às drogas. Era um problema dos Estados Unidos, mas hoje é um problema de muitos países. É um problema levantado pela ONU. A ONU declara que as drogas seriam um mal que a gente precisa combater. E, inclusive, isso reflete muito no Brasil, que em vários momentos da nossa política externa se alinhou aos Estados Unidos. E lembra que eu te falei que eu poderia ter dito que isso começou na década de 70? Mas tem uma matéria que eu vou deixar o link aqui na descrição, que tem uma teoria de quando isso começou, tá? É uma teoria que tem fatos históricos. Eu vou contar pra vocês porque eu achei muito interessante e realmente a gente vai fazer uma viagem no tempo agora e a gente vai pra quando? 1800. Em 1800, milhares de chineses foram para os Estados Unidos para construir a ferrovia Central Pacific. Ai, gente, quando eu misturo inglês com português não dá muito certo. Então, ou eu falo tudo em inglês ou tudo em português, senão fica esse negócio, esse troço feio. Mas bora continuar. E aí, gente, quando eles terminaram de construir a ferrovia, o que os americanos começaram a sentir? Estamos ameaçados, tem muitos chineses aqui. Os Estados Unidos sempre teve isso, América para os americanos, né? Então, eles não são tão abertos assim a imigrantes, gente, se for para competir com eles. Então, em 1882, eles criaram a lei Exclusão dos Chineses, uma lei para simplesmente expulsar um povo por conta de sua raça. E olha só, uma curiosidade, esses chineses tinham o costume de fumar ópio, né? E aí eles associaram isso a algo ruim que feria a moralidade cristã. Então começou o preconceito contra drogas, associado a uma raça. Lá no final do século XIX, o bispo Brent pediu que o presidente promovesse algum movimento que reunisse os representantes de todos os países onde o tráfico e o uso de ópio deveriam ser a questão do momento. Ou seja, queria que os Estados Unidos liderassem esse movimento contra o uso de ópio, né, que seria uma droga. Em 1910, surgiu o conflito com a cocaína, que era associada aos afro-americanos. E olha só o que o médico Wright escreveu. Esse novo vício, o vício em cocaína, tem sido um incentivo potente para levar negros humildes de todo o país à criminalidade. Começou então a associar a droga a uma outra raça e a uma raça que poderia estar causando problemas. E aquele jornal famoso dos Estados Unidos, que eu acho que vocês conhecem, The New York Times, publicou uma matéria com a manchete Negros viciados em cocaína, a nova ameaça do Sul. Então, em 1914, houve a proibição de drogas nos Estados Unidos. Em 1961,
houve a Convenção Única de Entorpecentes. E aí a resolução da ONU dizia o seguinte: o vício em drogas narcóticas constitui um sério mal para o indivíduo e está repleto de perigos sociais e econômicos para a humanidade. E essa matéria, o link tá aqui na descrição, tá, gente? Ela traz aqui uma reflexão que a ONU não chamou de mal o apartheid, a tortura, o genocídio, mas chamou, sim, esse uso de drogas de mal. E a conclusão da matéria foi a seguinte: a guerra às drogas não é um conflito global, é um conflito norte-americano que foi globalizado. Então, não é um vídeo pra gente dizer é certo, é errado. É um vídeo pra gente dizer, olha, existe essa forma de pensar. E aí você pode levar isso pra sua vida ou não, pensar, beleza, eu penso diferente, né? E é isso. Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Fala aqui nos comentários. Lembra de colocar nos comentários a música que você quer que eu traga ou a banda que você quer que eu comente sobre, pra gente tornar esse um novo quadro aqui do canal. E se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. E tchau!